24 horas com você. Um show de rádio. Voltamos com o nosso programa, o programa Vida em Abundância, que faz parte dessa grade da Rádio Menorás, 10 horas da manhã. Hoje, dia 26 de dezembro, quinta-feira. E essa quinta-feira, então, dia do quadro Homeschooling, aí, então, com a Magda Boeri, que já está aqui conosco. Já vamos passar, então, para um bom dia com a Magda. Ficou bom dia com a Magda. E a experiência depois de tomar a decisão, né, da vivência da educação domiciliar. E eu deixei aqui, ó, tá tanto na descrição do vídeo como no chat aqui do programa, a live do programa passado, né? Para quem não assistiu, é só depois, agora não, né, pessoal? Agora vocês fiquem aqui para assistir a novidade de hoje, mas logo após, então, vocês podem acessar o link para assistir o programa da semana retrasada, né? Que foi o primeiro programa e a estreia da Magda aqui no programa Vida em Abundância. E hoje, Magda, vamos falar, né? Eu anotei assim 2 pontos que ficaram muito da semana passada, que foi a questão ali, até que a gente fez aí as postagens aqui no Instagram do programa, né? A Magda dizendo, né, que ela não tinha auxílio, não tinha ajuda e que então ela seria ajuda, né? E uma coisa que marcou também foi a questão de estarmos nesse melhor momento, né, Magda? Ali para entender o que é, para dar o início, né, e para dar continuidade. Então vou deixar com você assim para abordar esses pontos aí. Sim. Vou falar primeiro do melhor momento, né? Por que a gente diz que é o melhor momento? Porque acabou o ano letivo de 2024, né? Já se encerrou. E agora a gente inicia um outro ano letivo. Então, é um momento que muitas pessoas fazem transferência de escola, mudam de cidade, né, trocam da escola pública para a escola particular ou da particular para a pública. Então, deixa aí algumas dicas. Esse é um tipo de assunto que a gente não fala, né, em público, de como tirar da escola, porque isso é algo bastante particular, né, e comprometedor também. Mas são algumas dicas que a gente dá possibilidade de fazer dessa forma. É um momento interessante porque se começa o ano letivo, então no meio do ano acaba trazendo alguns transtornos para a família, enfim, então é bem interessante para a família que quer começar. Eu sempre acho importante a família estudar antes, né? Ela buscar saber o que é educação domiciliar, pesquisar um método, pesquisar currículo, enfim, como que ela quer adaptar a educação domiciliar para sua família. Então é bem importante ela estudar bastante. Nós temos recebido pessoas depois da pandemia que elas chegam para a gente sem saber nada, né? Simplesmente ali por causa da pandemia tiraram os filhos da escola ou querem tirar porque perceberam o nível em que está a educação, mas elas não sabem nada de educação domiciliar. E isso é muito ruim, porque no primeiro obstáculo ela desiste, porque ela não conhece, ela não sabe, ela não convive com outras famílias, ela vai ter dificuldade de entender e de implantar dentro da sua casa, de fazer com que seus filhos entendam, né? Porque isso é uma decisão familiar. Então, é bem importante que a família estude antes de tomar essa decisão que é tão importante. Mas estamos em um momento que, politicamente, estamos num momento bastante complicado na questão de educação, de família, de projetos sendo aprovados, né, de tanta coisa que tem acontecido que nós precisamos guardar os nossos filhos e a nossa família. Então, as famílias precisam ficar atentas quanto a isso também, né, porque estamos vivendo num momento bastante hostil, bastante difícil. Então, conhecer os seus direitos e conhecer o que é educação domiciliar também é importante por isso. Então, e aí, depois respondendo, né, a segunda questão, que é não estar sozinho, isso eu acho muito importante, procurar outras famílias, procurar formar grupos de apoio. Às vezes você encontra isso dentro da igreja que você congrega, né, às vezes você pode encontrar na sua própria comunidade, às vezes tem pessoas que fazem, né, então é interessante buscar apoio. E se não encontrar dentro ali de pessoas mais próximas, é importante buscar e ir aumentando ali, então, né, o raio de procura, né? Buscar em outras cidades ou nas associações. Hoje no Brasil nós temos associações muito fortes, né? Que
que tem famílias no Brasil inteiro, então isso é legal de buscar nas associações. Então é isso, é nunca ficar sozinho, né? Porque o estar sozinho é uma das motivações, muitas vezes, das famílias não conseguirem levar à frente, né? Mas você sabe, Magda, que, por exemplo, quando a família estar sozinho, você está falando em não estar fazendo educação domiciliar sozinha, né? Porque tem pessoas... Não ter outras famílias próximas, né? Para trocar, conversar, compartilhar. Uhum. Até para fazer a tal da socialização, que é a grande questão, né, Magda, de todo mundo, né? Acha que a escola se socializa, fora dela não, né? Sim. É um mito, né, que nós, famílias educadoras, já conseguimos derrubar, porque de tempos em tempos se levanta uma questão para desinformar mesmo, né, para questionar, para trazer dificuldades para a educação domiciliar. Uma das primeiras, então, foi a socialização, e a gente já conseguiu provar de todas as formas, né, que a nossa menor preocupação é a socialização e que a escola nunca socializou. As famílias precisam entender isso, né? Entender, por isso que eu acho importante, né, Michele, as famílias estudarem. É bom ir no dicionário e procurar saber o que é socialização. Está lá escrito no dicionário. Então, a socialização não é você conviver com pessoas da mesma idade, né, no mesmo lugar. A socialização é você saber viver em sociedade. Você saber, seu filho saber dizer bom dia, boa tarde, né? Eu uso um exemplo bem comum, vai no supermercado, às vezes você vai com seus filhos no supermercado, a criança ela não sabe nem perguntar, você pede a vai lá, pergunta tal coisa ou pede tal coisa, a criança tem vergonha. Então, ela é uma criança que ela tem problema de socialização. Então, ela saber se comportar em todos os ambientes. E a escola é o que ela menos faz, é socializar. A escola, ela escolariza. É diferente de socializar, porque são crianças, são todas na mesma idade, né? São todas, às vezes, no mesmo nível social. E a socialização é você saber conversar com pessoas mais velhas, mais novas, homens, mulheres, em qualquer lugar, em qualquer situação. E isso, nossos filhos sabem fazer muito bem, né? E outra coisa também, né? Acaba que a família conhece outras famílias, né? O que acontece muito dentro da sala de aula é que os alunos se conhecem e muitas vezes os pais, né, conhecem um ou outro, porque é aquele que é mais próximo, mas essa socialização acaba que abre, né, para toda a família, né, Magda? Exatamente. E nós sabemos que nós somos um ser que nascemos para ser sociáveis, né, para viver em comunidade, para conhecer outras pessoas. Por isso Deus nos deu a família. Essa semana a gente ouviu essa mensagem e eu achei muito interessante. Deus já deu a família para a pessoa aprender a viver em sociedade. Então, quando nós somos criados ou criamos os nossos filhos como ilhas, ou os nossos filhos são diferentes, são mais importantes, que é uma das acusações que nos fazem, né? As famílias educadoras querem criar os filhos numa bolha, acham que são mais importantes. Não, nós já temos por natureza, quando nós estamos em família, aprender a viver em comunidade, né? A saber dividir, a saber conversar, a saber pedir, a saber se conduzir. E aí, a gente, como ser sociável, isso é algo que dentro da família é ensinado, é viver com outras pessoas. Então, isso é muito importante, mas não é algo que a escola faça. Então, isso já cai por terra, né? Essa afirmação. Porque a escola ela só faz a criança conviver ali 15, 20 minutos, né? No início da aula, no final da aula, e a criança não tem condição de socializar, ela nem consegue socializar com todos. Ela escolhe um ou outro ali que se identifica e aí aquela pessoa passa a ser o seu amigo, às vezes, por anos, né? E anos a fio, a mesma pessoa sendo o seu amigo diário ali, o seu grupo, né, de trabalho. Eu sei porque eu vivi isso, né? Na escola eu tinha alguns amigos que foram do início até quase lá no ensino médio. Então eu não socializei com outras séries, com outras idades, com outras crianças, né? Até porque eu sentia dificuldade de socialização na minha época. E, Magda, para a gente encerrar esse bloco, você falou ali que após a pandemia vieram bastante pessoas, né? Mas você começou a educação domiciliar antes.
né? A Bem pandemia, antes. eu costumava dizer, né, que nós não sofremos nesse ponto com a pandemia, né? Porque a gente já fazia a educação domiciliar, então a gente não sofreu como as pessoas que deixaram escola, deixaram tudo isso sofreram, né? Mas antes, Magda, quando você decidiu assim assessorar outras famílias, quais eram as questões assim? Quando você se deparou em que viu que só tinha você, né? Outras famílias também necessitavam. Quais eram as questões assim para elas chegarem até você? O que eu achei mais interessante é que, para mim, né? Para mim, Magda, como mãe educadora, como mãe, quando eu descobri educação domiciliar, eu não tive problemas em relação a como é que eu vou fazer? Ah, meu Deus, e agora? Tirei da escola, né? Não, eu tive aquele primeiro impacto ali de ver como estavam os meus filhos, né, na questão do nivelamento, do aprendizado. Isso para mim foi muito chocante, mas a gente resolveu, então, pegar isso e fazer do limão uma limonada e continuar a história. Mas eu vi que tem, e vejo até hoje, que tem pessoas que elas têm muita dificuldade de desescolarizar, que elas chegam na educação domiciliar e elas entram praticamente em pânico. Porque e agora? O que eu faço? Isso vem muito do fato da pessoa ela não ter essa convivência familiar, né? Dela ter uma convivência com os filhos, de conhecer os seus filhos, né? De ter o hábito de conversar, de ter o hábito de estar em família. Então, quando ela chega na educação domiciliar, que ela precisa se voltar para isso, e isso foi uma das questões da pandemia, né? Que muitas famílias se apavoraram e queriam que a escola voltasse o mais breve possível. Eu vejo que as famílias elas têm essa deficiência em saber lidar com os seus filhos. Para ter uma ideia, a gente trabalha com professores que ensinam 5, 6, 10 turmas, né, de 30 alunos cada uma, mas não sabe lidar com um filho. Porque é muito fácil, né, fazer isso lá fora. Então, hoje, a gente precisa orientar as famílias no básico, que é a convivência diária, né? Que é o olhar para o seu filho, conversar com o seu filho, porque a questão de matérias, né? De currículos, isso vai acontecer, né? Porque quando a família ela está bem estruturada, o resto anda com muita facilidade. Então, eu vi muito essa deficiência, o pânico em que as mães, principalmente, se encontravam, e agora o que eu faço? É aquele negócio de tu pegar na mão e vamos fazer assim, não, vamos começar do básico, né? Do simples. É assim que se faz. Então, e muitas vezes a orientação, Michele, parte até da organização básica da casa. De ter um local para a criança estudar, né? De que tipo de material comprar. Então, eu via isso, assim, que isso acabava sendo uma coisa tão pequena, se tornava algo muito grande. Deus usou o João, meu filho, para me dizer isso. Ele disse, mãe, aquilo que para ti é muito fácil, é cotidiano, é simples, para as pessoas, para outra família, aquilo pode ser uma coisa muito importante que vai resolver a vida dela. Então, a gente partiu desse princípio, né, de ajudar desde o início até que a pessoa consiga andar sozinha, né? Vamos continuar esse assunto aí que é muito importante, né? Essa socialização com a família em primeiro lugar, né, Magda? A gente vai para os nossos intervalos comerciais e a gente volta com esse assunto. Fica aí, não sai daí. Legal. Ótimo. É isso aí. Estamos aqui, então, de volta com o nosso programa Vida e Abundância. Falamos aqui da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. São 10 horas e 30 minutos e estamos aqui no nosso bate-papo, no nosso encontro com a Magda Boeri, né, assessora familiar, nessa área da educação domiciliar ou homeschooling, né, Magda? Então, é isso aí. A gente encerrou aí o primeiro bloco, né, falando dessa socialização, não sei se esse é o termo, né, mas dessa aproximação, dessa intimidade com a família, que eu creio que realmente é muito carente, né, Magda? Exatamente, essa proximidade. E eu vejo, nós estamos falando aqui de um programa cristão, e a gente pode falar sobre isso, se fosse de qualquer outro lugar não falaríamos, né? É muito comum eu ouvir dos pais o seguinte, mas ele está na igreja, né? Ele ouve a palavra desde que ele é pequeno. Ele entende. Então, nós criamos os filhos, muitas vezes, como se eles já fossem preparados e independentes porque estão na igreja. Olha o engano que é. O que acontece?
Deus colocou o filho na família, né, em família, por um propósito, e a gente precisa pensar nisso, né? Porque senão não precisaria ter pai, ter mãe, ter um número de pessoas dentro daquela família, daquele núcleo ali, né? Poderia ser todo mundo de qualquer jeito e seríamos uma única família só. Mas Deus criou e são perfis diferentes. Você pode observar, cada filho tem uma forma de estudar, tem uma forma de falar, um jeito de se comportar. Então, nós temos ali várias pessoas vivendo no mesmo ambiente de forma diferente. Então, isso já ministra muito. Lá na escola, são várias crianças de várias famílias, todas com temperamento totalmente diferente. Jamais um professor ele vai conseguir administrar, vai conseguir despertar potenciais e habilidades, vai conseguir atender aquela criança. Mas uma mãe e um pai, sim. Então, começa por aí que a nossa maior responsabilidade é cuidar dos nossos filhos e da nossa casa. O que acontece quando eu digo que as famílias já vai na igreja? Então, é como se a criança ela já tivesse essa responsabilidade, ela não tem capacidade interior para isso. Ela não tem ainda maturidade para isso, ela precisa ser preparada. Então, a família é um ambiente de preparo. Nós temos um período com os nossos filhos que nós preparamos eles para enfrentar a vida. Por isso, Michele, que eu não concordo quando uma família me diz assim, mas o meu filho tem que ser missionário lá na escola. O meu filho ele tem que ser luz. Não, ele não está preparado para isso. Ele só é uma criança, ele não tem maturidade. Enquanto os filhos estão em casa, nós preparamos eles para que eles cumpram o propósito deles a hora que eles forem enfrentar a vida, né? Nos seus 18. Eu creio que um adolescente, um jovem com 18 anos, bem preparado espiritualmente, moralmente, né, dentro dos princípios, ele já está preparado para enfrentar a vida. Mas até então, ele não tem essa capacidade. Então, nós, como pais, precisamos observar os nossos filhos. Conhecer. E quando eu falo observar, é você saber, né, o temperamento de cada um, a forma com que eles enfrentam a vida, saber conversar com seus filhos, isso é muito importante, né? Tem momentos de você saber ouvir. Eu digo que muitas vezes um pai, principalmente a mãe, ele ouve os seus filhos até quando os filhos estão em silêncio. Então isso é um desenvolvimento, é uma sabedoria diária. E aí como é que eu posso pegar essa criança que ela não está preparada, que ela não tem condição moral, espiritual, ela não tem condição física e colocar ela lá no meio de um monte de gente, que a criança, ela tem fases, né? E tem uma fase que ela absorve tudo, ela é uma esponja, então tudo que ensinar ela vai aprender. Tanto é que nós, que já somos, né, mais experimentados, tem coisas que os professores nos falaram que ficou marcado até os dias de hoje, né? Então, esse cuidado os pais têm que ter. E essa convivência, socialização, né? Essa comunhão, esse viver em comunidade, só existe quando a família decide viver com a sua família. Os pais viverem com os filhos viverem com os pais, e os embates que acontecem diariamente, né, Michele, que isso é comum entre irmãos, entre pai, entre mãe, entre filhos, isso acontece, mas o melhor ambiente para se resolver tudo isso é dentro de casa. Então, por isso Deus nos deu a casa. E da casa nós transformamos isso num lar, né, que é a convivência. E aí preparamos esses jovens, esses adolescentes, para eles formarem outros lares quando eles saírem de casa. Isso eu acho a coisa mais importante de tudo, mais fundamental da nossa vida como guias, né, como condutores dos nossos filhos, né? Magda, a gente pode chegar numa pergunta, acho que bem alfinetante agora. Porque, assim, tem famílias... a gente sempre ouviu, assim, que o homeschooling não é para todos, né? Mas não é para todos, ou alguns não querem se encaixar no modelo da educação domiciliar. Por exemplo, o pai e a mãe que precisam trabalhar e de repente dão desculpas até para isso. Assim, eu não tenho tempo de conversar com meu filho. Eu sou um pouco radical, assim, sabe? Eu já conversei muito com os meus filhos o seguinte: ser mãe é uma profissão. Aí o pessoal pode me julgar, mas tudo bem, né? Ser mãe é uma profissão. Ou você trabalha home, fica em casa, né?
faz suas coisas de casa, porque não dá para fazer os dois muito bem feitos, né? Ou um vai ficar carente, né? Ou o teu secular vai ficar carente, ou tua família vai ficar carente. Não tem como você se doar extremamente para isso, né? Então, eu acho que lá no início, aí a gente está falando da escolha, tá? A gente não está falando das coisas que, aconteceu. Você está falando de escolha. O meu sonho é ser mãe. Mas também é ser isso, aquilo, né? Então, assim, eu acho que o sonho e o desejo, né? Quando você casa, de ter uma família, de ter um filho, você já tem que ter isso no teu coração de se doar para isso, né? Porque aí entra a questão que eu falei, né? É nesse caso, sim, que o homeschooling não é para todos? Eu acredito que nós temos 3 possibilidades, né? Que o homeschooling é para todos, desde que as pessoas queiram, né? Nem todos conseguem, porque a gente tem hoje muitas mães que são mães solos, né? Muitos pais que também não têm família, né? Não têm esposa. Nós temos pessoas que precisam trabalhar, e os dois hoje, a necessidade hoje ela mudou muito de muitos anos atrás, e até pouco tempo atrás, e quando eu tive os meus filhos, hoje as coisas exigem muito que o casal trabalhe junto, né? E também temos o caso de que pessoas que não querem fazer esse esforço, ou até têm a condição, mas ela não quer. Então, se divide nesses 3 aspectos que eu, pela minha experiência, eu já vi. Mas o que eu vejo? Que nós vivemos um padrão divino, né? O padrão divino é a restauração da autoridade de Deus na terra através da família. E viver o padrão divino é uma decisão. Então, quando você casa, eu casei, não conhecia esse padrão, né? Eu vim a conhecer depois que eu já estava grávida, que eu já estava num período já de 7 anos de casamento, mas Deus me deu essa oportunidade. Então, um casal hoje que ele casa, ele precisa saber que se decidiu casar, se decidiu ter filho, é preciso abdicar de muitas coisas. E quando a gente decide criar, educar e criar um cidadão que seja digno de Deus para viver na sociedade, a gente precisa, assim, abrir mão de muitas coisas. Tem famílias, né, e aí a gente coloca essa situação, tem famílias que não têm a mínima condição, né, de a mulher parar de trabalhar, por exemplo, que infelizmente o sistema impôs isso, né, já com a intenção de destruir a família. Mas quando eu entendi que o propósito de Deus é a restauração da família, nós decidimos, sim, abdicar de coisas que eu poderia ter uma vida totalmente diferente se eu tivesse vivido esses 2 mundos, né, de mãe e trabalhando lá fora, cuidando da minha carreira, mas só que eu entendi que nós temos momentos na vida. E o momento quando você nasce mulher. Quando você casa, você continua sendo mulher e passa a ser esposa. Você tem filho, você é mulher, esposa e filhos, e é mãe. Então, isso é um encargo bastante pesado para uma mulher. E ainda se ela tiver que assumir lá fora, né, uma responsabilidade de provisão, se torna mais pesado ainda. E criar filhos, eu digo que nós, pais, somos estritamente necessários para os nossos filhos por um período muito curto, né? Que até que ele seja independente para ele comer, tomar banho no banheiro, pegar uma comida quando ele tiver fome, isso é um período curtíssimo. Daqui a pouco a gente tem um período só de ensinamento, né? De correção e ensinamento. E o período com os nossos filhos, que a gente convive diariamente, é curtíssimo, né? 18. Eu, por exemplo, vivi 16 anos dentro da casa dos meus pais, né? Maria Olívia ficou 18 anos dentro da minha casa, então é um período curto. Se a gente fizer bem feito, nada impede que, depois da criação dos filhos, a mulher ela volte, né? A sua carreira, volte às suas necessidades. Mas eu vejo que é tão importante esse período em que os filhos ficam com os pais, esse período de correção de caráter, esse período de implantação da visão verdadeira no coração dos filhos, de ensinar, né? Ensinar a menina a ser menina e o menino ser menino, né? Ensinar as funções e o papel de cada um. Isso é tão importante, essa participação dos pais, que se a gente opta por outra coisa, vai ficar uma lacuna muito grande na vida dos filhos.
No final de semana eu escutei um testemunho que dizia que os maiores traumas das crianças, dos filhos, dos homens adultos, mulheres adultos, aconteceram no período em que estavam com os pais. Aconteceram dentro da sua casa. Isso não quer dizer que sejam traumas de violência, traumas físicos, mas às vezes traumas de um abandono de pai, de pai vivo, né? Um filho que é órfão de pai vivo, como acontece muito hoje, de mãe que viveram na mesma casa, mas viveram distantes. Então, de tudo isso que a gente fala, de tudo isso que a gente vive, quando a gente fala de educação domiciliar, de homeschooling, eu sempre tenho esse princípio, esse pensamento que homeschooling ele é um resgate. Um resgate da vivência familiar, um resgate do padrão divino, um resgate de crianças para que, quando eles forem adultos, eles sejam crianças que eles expressem aquilo que Deus quer aqui na Terra, né? Nós temos uma função com os nossos filhos que é educá-los para a eternidade, não é para esse momento. Então, a função da família ela é tão importante que ela é de geração em geração. Nós não criamos os nossos filhos para nós ou para esse momento, é para as futuras gerações. Ontem eu conversava com meu filho sobre uma empresa tradicional aqui do Brasil, em que é muito fácil, é muito comum acontecer, né? Que quando os pais eles montam uma empresa e geralmente os filhos ou os netos destroem, né? Eles acabam porque eles não foram educados para manter aquele padrão. E a gente falava de uma empresa que já está na 4ª geração e cada geração ela cresce mais ainda, ela se desenvolve. Hoje ela está no mundo inteiro, uma empresa brasileira. Então isso é um padrão, criar para as próximas gerações. Então isso não se faz e por incrível que pareça, o dono, né, a primeira pessoa da empresa era um analfabeto, né? Então isso quer dizer o quê? Que não é a educação secular que vai formar aquela família, né, ou aquela prosperidade, aquela herança, mas sim a decisão e o posicionamento. Isso é o mais importante e nós precisamos, como família, a educação domiciliar ela só é mais uma ferramenta, assim como a gente tem o padrão divino da família, assim como a gente tem a visão, a palavra, a Bíblia, a gente também aplica através da educação domiciliar, né? Então, eu vejo muito mais do que eu ter condição ou não, porque se fôssemos olhar pelo natural, eu jamais teria condição, né, de ajudar os meus filhos, porque o meu ensino básico foi muito ruim. E além de ser ruim, eu nunca me adaptei à escola, nunca gostei da escola. Então, eu tive muitas falhas. Mas, quando a gente decide, Deus vai dando os caminhos para que a gente possa fazer, consertar aquilo que a gente não conseguiu, né, arrumar na vida da gente, a gente consegue com os filhos. Eu acho isso muito importante. Eu tenho até me veio agora até uma experiência com a Fernanda, né, quando ela começou a escrever, e eu já estava numa fase, sabe, que você perde aquele contorno da letra e você já escreve meio assim, né, meio um risco. E aí ela olhou para mim, assim, ela tinha 6 aninhos, ela olhou para mim e falou assim: tu não aprendeu a escrever? Eu não entendi uma letra que tu escreveu, né? Aí eu tive que fazer uma caligrafia junto com ela, para que eu pudesse estar ali junto com ela, né? E essa fase ela estava no colégio. Então, é muito interessante você ter que se baixar para o nível da criança, né? E tudo isso que você falou é muito importante, né? Os nossos filhos terem essa liberdade para chegar em casa. Porque eu vejo assim, Magda, eu passei por isso, sabe? Em coisas assim que, isso não é de Deus, não sei o que lá, e os nossos filhos acabam ficando bloqueados até de ter uma liberdade para conversar com a gente, né? Não vou falar isso não, sabe lá se eu não vou tomar uma bronca, sabe lá o que meu pai vai pensar, né? E aí chega um ponto assim, Deus faz arranjos assim, que chega um ponto que você relaxa, fala assim, não, mas eu sou o pai e a mãe. Se ele não tiver liberdade comigo, ele vai ter com quem? Exatamente. Né? Então, a liberdade ela tem que ser dentro. E ele vai ter com alguém, né? Sim. O mais perigoso é que ele vai ter com alguém. Pois é, ele vai ter essa liberdade com alguém, né? E a gente não sabe o que vai vir depois, né? E aí depois a gente fala, onde é que foi que eu errei, né? Tu errou na conversa, tu errou na liberdade, dá pro teu filho de falar o que ele pensa, o que ele sente, né? Ele botar para fora aquilo ali. Vitória, tem algum comentário com a Magda? Eu tenho uma pergunta, né? Eu fico pensando assim nessas famílias, né? A Michelle até comentou, que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo para
estudar, né, para dar essa educação mais forte, vamos dizer, para os seus filhos, mas realmente querem, né, levar isso à frente. Como é que eles podem fazer isso? Eu acho bem interessante, Vitória, muito boa a pergunta. É possível. Eu tenho famílias aqui que os pais, eles trabalham, os dois trabalham. E é óbvio que a gente precisa, principalmente quando as crianças são pequenas, né? Ela precisa de uma observação maior, de um cuidado maior. Eu tenho famílias que elas, por exemplo, trocaram de turnos, né? O pai trabalha à tarde, a mãe trabalha de manhã, ou o pai mudou alguns horários, eles adaptaram isso, porque quando a família quer, ela consegue, né? Mesmo trabalhando, nós temos famílias que trabalham, por exemplo, não são famílias que são empresários, donos dos seus negócios, eles trabalham, né, em empresas. Mesmo assim, as famílias elas conseguem adaptar, ou a mãe muda um pouco, né, a sua rotina de trabalho, muda a sua forma de trazer o recurso para casa, trabalho em casa. Então, temos muitas formas. Outra coisa importante, hoje até eu estava numa reunião com o pessoal da NED falando sobre isso. Nós temos dentro da educação domiciliar muitas famílias que são empresários, né? Então, as próprias famílias, elas proporcionam emprego, trabalho para as famílias educadoras para facilitar. Então, a gente já está criando um outro mercado, um outro caminho, e eu acho isso muito bom. Então, a família que ela quer, a gente precisa junto buscar, né? Às vezes com famílias mais experientes, né? Conversando com outras pessoas, ou até a própria família, né? Como foi o nosso caso, a gente reduziu um pouco, né? Os nossos ganhos, reduziu um pouco a possibilidade, né? De ganhar mais dinheiro, de trabalhar mais, para poder... A gente retrocede um pouco para avançar lá na frente, né? Então, é importante a família ela ter esse princípio, porque quando o casal entende que a prioridade é a formação do filho, ele vai dar um jeito, né? E hoje nós temos muitas formas, então é importante a família conversar sobre isso e buscar auxílio, né? As associações hoje elas têm feito muito isso, que é o auxílio entre as famílias, eu acho isso muito legal. Tem um comentário aqui da Sharon Duarte. Aqui precisaríamos que eu trabalhasse, porém optamos para eu cuidar integralmente da casa. Não tem nada melhor do que hoje ver o Benjamin, com 5 anos, estar no cultinho conosco, lendo. Ele socializa com qualquer pessoa, até demais. E aí tem um outro comentário dela dizendo: muito bom as experiências que nós mães temos, né? Eu comprei um livro de frações para eu fazer, estudamos e aprendemos junto com eles. E o comentário do Paulinho também aqui: o maior desafio dos pais é ensinar seus filhos no caminho do Senhor, né? Ensinar o filho a ser autoridade, a filha a submissão, que é a vontade de Deus para todos os pais. E também tem uma pergunta da Luíse, que deixou no Instagram aqui: qual o conselho para as famílias que estão iniciando agora o homeschooling? A gente está em 10h50, Magda. Vou deixar para você responder a pergunta da Luíse. Suas considerações finais aí. Tá vendo? Um programa só é pouco, né, Magda? É verdade, é pouco mesmo. O conselho mais prático que eu vejo, assim, que eu vejo quando a família começa, ela quer comprar tudo. Não saia comprando tudo que vem pela frente. Não compre todos os livros. Vá com calma. Primeiro, adapte a sua rotina, a rotina do seu filho agora que é nova, né? E a gente precisa entender esse novo momento. Então, é ter paciência. Não importa, da escola nós temos um ano, né? Um currículo, um ano escolar que precisa ser cumprido. Em casa, não. Nós podemos fazer isso em um ano, você pode fazer em 2, e qual seria o problema disso, né? Então, E dá para fazer, né, Magda? E dá para fazer, né? E dá para fazer, porque quem falou que você tem que estudar todas aquelas coisas num tempo determinado? Não. Às vezes você começa a estudar alguma coisa e aquilo amplia para outro lado, abre outro leque, enfim. Ter paciência, ter a mente aberta para isso, né? Mente renovada, pedir sabedoria e ir levando com muita tranquilidade, porque o mundo não vai acabar amanhã, que a gente tem que fazer tudo agora, né? Então, é isso, esse conselho que eu dou, é ter paciência e fazendo devagar e vendo como se adapta, né? Conhecendo seu filho, porque como estudante diário ali no dia a dia, e nós não temos esse perfil dos nossos filhos ainda, então é preciso traçar esse momento, né? Então, é bem importante ter paciência.
É isso aí. Então, deixamos para você aí tuas considerações finais para o próximo programa. O que teremos aí? Qual assunto que você acha pertinente, né? Para a gente tratar aqui no próximo programa. Eu quero agradecer a oportunidade. Esse é um assunto que precisa muito ser falado. Eu acho que a gente pode repetir várias vezes a mesma coisa e ainda vai ser pouco para a quantidade de coisa que se tem para falar. Eu gostaria muito de continuar falando sobre esse convívio, né, de família, essa restauração familiar através da educação domiciliar, esse resgate. As coisas práticas são muito fáceis, porque cada família tem o seu dia a dia, né, a sua rotina, as suas condições financeiras, e isso depende de cada família. Mas a visão da educação domiciliar ela precisa ser difundida, precisa estar no coração da família, que ela não está ali dando aula para o seu filho para ele ser somente um médico, um professor, uma dona de casa, um pastor. Ela está criando um cidadão para a eternidade. Isso é a coisa mais importante para mim. Quero agradecer muito essa oportunidade, né, meninas? E até aí próximo programa. É isso aí, a gente ouviu essa mensagem desses dias sobre solidão, né, Magda? Até dentro de casa os nossos filhos podem se sentir só, né? É isso aí. Agradecemos então, né, Vitória, o teu tchau aí para Magda, para os ouvintes. Tchau, Magda, muito obrigada pela tua participação aqui, né? Até a próxima semana. Daqui a 15 dias a gente volta. A gente está de volta. Isso aí. Então. É isso aí. Beijão, querida. Um abraço a todos os ouvintes. E a gente volta daqui a 15 dias com a Magda Boeri, trazendo a assessoria familiar para você, aqui pelo programa Vida e Abundância. Até amanhã, sexta-feira, né, com o nosso quadro Resumão da Semana, finalizando então, não o ano de 2024, né, mas essa semana. Até amanhã, se Deus quiser.